Olá, bom dia, professoras queridas, tudo bem? Colegas de trabalho, colegas de profissão, colegas de disciplina, tudo e mais um pouco. Bom dia, Suzana, coordenadora, minha querida irmã. Eu decidi montar esse vídeo para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o tema, tá? Então, por favor, não reparem que eu vou olhar tanto nas minhas anotações quanto na tela, onde eu tenho as informações sobre a formação para professores, recuperação e aprofundamento, no caso, língua portuguesa. Vou buscar ser o mais objetiva possível para que não fique cansativo e eu possa atingir os objetivos, que é discutir as questões das habilidades da BNCC, as questões do currículo paulista e o que a secretaria espera da gente em relação à recuperação dos alunos, né? E eu entendi que nós devemos rever os procedimentos metodológicos para poder atingir o máximo de alunos, buscando não deixar ninguém para trás, mesmo nesse período de pandemia. Então, como estimulá-los, né? Como incentivá-los a buscar conhecimento. Então, vamos lá. Na questão das habilidades essenciais, nós temos aqui um exemplo de habilidade para cada ano do ensino fundamental 2. Aí, o que eu anotei? Que para o 6º ano, o foco seria em relação a esta habilidade: gêneros, norma padrão, e aí eu me reporto a Marcos Banho em relação à sua obra Preconceito Linguístico, tá? É uma obra muito boa, onde ele fala no início do texto: brasileiro não sabe português? Então, em cima deste questionamento, abre-se um leque de reflexões sobre a norma padrão e a norma coloquial, a linguagem coloquial. 7º ano, a habilidade reporta-se à coesão referencial. Aí envolve léxico e também a questão pronominal. Gramática, sim, gramática. Porém, na contemporaneidade, nós contextualizamos esse trabalho. Nós não usamos mais a gramática tradicional. Que era importante? Foi importante? Sim, mas nos moldes atuais ela precisa ser revista. 8º ano, produção de narração. Então aí eu vou ter que observar os elementos da narrativa, o tempo verbal e a questão discursiva. Discurso direto, indireto livre. Tá? 9º ano, fala da questão do explícito e do implícito. Tá? Existe uma diferença entre análise gramatical e análise linguística semiótica. O que eu entendo? A análise gramatical, ela vai mais ali na questão técnica, mecânica do assunto. Enquanto que a análise linguística e semiótica, ela estuda o signo, o contexto, a imaginação, a remissão de ideias, o conhecimento enciclopédico. Então envolve N habilidades que cada um de nós possuímos para poder desenvolver aquele conhecimento, aprofundar-se naquele conhecimento. Então, aos 25 minutos do vídeo, houve o levantamento da questão: o que é a análise linguística e semiótica? Onde o palestrante citou que desde a década de 80 há estudos que se iniciaram, houve estudos que se iniciaram na Unicamp, ainda há esses estudos, né? Enfim, é sempre bom nós, enquanto professores em sala, buscarmos esse conhecimento, retomarmos essas informações, que às vezes na graduação é fornecida de uma maneira não tão aprofundada. E no dia a dia nós buscamos isso, tá? Aí, em relação ao currículo paulista,
ele espera que haja uma análise linguística. E, em relação à BNCC, espera-se que haja conhecimento da língua. Eu proponho uma rede de conversa para que nós socializemos isso numa outra ocasião, se houver essa possibilidade, tá? Em relação à alfabetização científica, o que vem a ser isso? Nós buscarmos os conhecimentos acerca da tecnologia e compartilharmos com os educandos, com os estudantes, com os alunos. A gramática possui normas. A análise linguística faz uma ampliação dessas normas, né? Pensando-se nos gêneros textuais, que é o nosso ponto de partida de trabalho. Vou trabalhar o gênero, vou verificar suas características e é muito importante sempre resgatar o conhecimento enciclopédico do aluno, que é aquele conhecimento cristalizado que ele possui, tá? O levantamento dos conhecimentos prévios. Então, quando você faz uma avaliação diagnóstica, você observa assim, como que o grupo está, né? O que eu preciso que eles dominem em relação a tal habilidade. Então, que critérios eu quero estabelecer para trabalhar com esses alunos? Observei numa produção textual que os alunos não acentuam, boa parte não acentuam, e é o que eu vejo também, tá? O que eu vou fazer? Desenvolver trabalho com acentuação tônica, de uma maneira contextualizada. Eu vou pegar, por exemplo, a música do Chico Buarque, que tem a questão das proparoxítonas, e vou trabalhar essa canção. E outras canções, outros textos, outros vídeos, oferecer para esses alunos possibilidades de busca, porque as pessoas aprendem de maneira e em tempos diferentes, né? O que nós precisamos são estratégias de trabalho que sejam eficazes. Os comandos que nós fornecemos para os alunos são muito importantes, tá? Eu preciso fazer perguntas que dão o que fazer. Enquanto eu fui professora de uma rede grande particular de ensino, felizmente, modéstia à parte, anualmente eu tinha bons resultados no prêmio da Gazeta de Limeira e em outros concursos também, porque o trabalho era muito sistematizado, embora contextualizado e não tradicional, com a língua portuguesa. Então, os critérios de observação dos alunos eram minuciosos e a atenção individual a cada problema acontecia também. Trabalhei o geral, mas também direcionava com pequenos recados aquilo que o aluno precisava buscar melhorar. Então eu indicava o que fazer com esses alunos. E aí eu via o crescimento, a evolução das questões das dificuldades ortográficas, das dificuldades de interpretação textual e outras habilidades que aqueles alunos tinham como pontos de atenção. Porque a língua é viva, né? E nós temos hoje as mídias sociais, nós temos esses elementos de comunicação modificados e os alunos muitas vezes, as famílias muitas vezes se perdem na maneira de se comunicar. Todo mundo abreviando palavras, enfim, né? E não que isso seja proibido, mas atrapalha um pouquinho quem está em formação. E também atrapalha quem não teve uma boa formação e tem menores em casa, tem dependentes em casa e precisa auxiliá-los nas tarefas. Então nós temos essa questão importante também para pensar, tá? Quando a gente trabalha um texto, como último recado,
da minha parte, eu acho importante nós focarmos a questão científica da produção desse texto, ou seja, em que contexto científico foi criado, em que contexto histórico ele foi criado, o que acontecia culturalmente naquela época, né? Tudo isso nos ajuda a compreender o enredo daquele texto e desmistificar melhor a sua mensagem. Isso é um grande apoio à interpretação textual. Enfim, não sei se eu atendo, né, as questões levantadas, mas é uma intenção de contribuir. Caso necessitem, estarei à disposição. Meu nome é Karen, eu sou formada em Letras, Pedagogia, estou concluindo Gestão Pública e tenho pós-graduação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Psicopedagogia, Orientação, Supervisão e Gestão Escolar. Atualmente sou professora PEB 2 Língua Inglesa e também diretora de escola da educação infantil. Já fui do ensino fundamental e agora estou na educação infantil. Muito obrigada, excelente semana a todos.